ar o programa TV Uniceub. Hoje vamos falar de arte, jornalismo, diplomacia e aventura. Alan Marques fala sobre sua paixão pela fotografia e seus desafios. No estúdio, Renato Zerbini conversa sobre a criação da nova agência da ONU contra o terrorismo e sobre o drama dos refugiados. E para fechar, a história de um apaixonado pelas câmeras e pela adrenalina do paraquedismo. O programa TV Uniceub está começando agora. Ele nasceu, cresceu em Brasília, fotografou a cidade como ninguém e foi para o mundo. A imagem é a paixão maior de Alan Marques. Depois de mais de 2 décadas de carreira, passando pelo Jornal de Brasília, Folha de São Paulo e o Jornal o Globo, o fotógrafo embarcou em uma nova aventura, a de ensinar o que sabe aos mais jovens. Esses 27 anos de fotojornalismo, muita coisa mudou, Henrique. E o que mais mudou, Alan, para você, assim, né? Ao longo dessa trajetória sua como fotógrafo, qual o impacto maior? O que teve mais impacto? Que mudança te impactou mais? Eu acho que o meio, né? Quando você pensa que a gente saiu de filme para digital, quando você sai de químico para eletrônico, para pixel, tudo se transforma, né? Tudo muda. É tudo muito mais rápido, né? Mais ágil. O olho muda? O olho do fotógrafo? É a única coisa que ficou, assim, estável. A cultura acumulou, né? Porque agora a cultura é diferente. Você trabalhava com uma câmera que te dava mais tempo para pensar. Então hoje você trabalha com uma câmera digital que ela é simplesmente muito rápida. Então a cultura mudou. Mas essa história da mudança do meio é uma coisa interessantíssima, cara. Muda a cabeça de todo mundo. Nesse tempo todo, né? Qual o trabalho que você fez que você tem assim, um carinho especial ou que você julga que é o mais impactante da tua carreira como fotojornalista? Eu acho que o marco da minha carreira foi a cobertura em 2010 do terremoto no Haiti. Lá no Haiti, você esteve lá? Eu cheguei lá dias depois do terremoto, então eu cheguei assim ainda com o teatro ainda muito instável, né? Então com resgate, as coisas acontecendo. Foi a cobertura mais importante para mim, porque uma coisa é você fotografar um ambiente que você está esperando alguma coisa, certo? Outra é você estar ali sem saber o que vem pela frente. E ainda com a possibilidade de novos tremores, né? Não, há o risco real de vida, há o risco de você ali no meio de uma cobertura você acabar se machucando ou morrendo. Agora uma coisa interessante que eu tenho curiosidade. Como é que é agora para você, né, deixar o fotojornalismo, né, de lado, né, não de lado, mas diminuir a tua atividade e formar novos fotojornalistas? Como é que é essa experiência de estar agora formando novos profissionais? Exatamente, não deixei de lado. O que eu fiz é sair do hard news. Então, aquela correria do dia a dia. É como se desse um passo para trás para ver tudo de forma mais ampla, o horizonte mais aberto. Afasta um pouquinho para ter uma noção do... E ter tempo para pensar. E esse raciocínio é importantíssimo, porque é o raciocínio que eu vou passar para os meninos. Como é que é lidar com esses meninos? É difícil. Eles são muito ávidos por informação, mas ao mesmo tempo você tem que entender das necessidades que eles têm. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que talvez essa rapidez que exista hoje nessa nossa contemporaneidade faz com que eles sejam muito angustiados. Eles querem muito. E tudo muito rápido. Existe uma angústia gigantesca. Isso faz parte do processo, que é o processo que a gente está inserido, que é o processo de informações correndo para cima e para baixo. Isso é interessantíssimo. E na fotografia e na academia. Quer dizer, os meios transformam, né? Transformam tudo, as percepções. Isso é interessante. Legal. Alan, pena que a gente não tem mais tempo. Mas muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço. E a nossa conversa a gente vai continuar em outros momentos, falando mais de fotojornalismo, mostrar o teu trabalho. Vai ser um prazer. Obrigado, Alan. Com vocês agora a Agência em Ação, uma produção dos alunos de jornalismo da Agência de Notícias do Uniceub.
Olá, hoje no Agência em Ação nós vamos falar sobre o empoderamento feminino. As mulheres estão com tudo, principalmente no mercado de trabalho. Para falar sobre isso, Marília, né? A gente fez um documentário sobre isso, né? Exatamente, Diego. E esse documentário, ele trata justamente de mulheres que hoje ocupam profissões que antes eram realizadas só por homens. Como exemplo, a gente tem mecânicas, policiais civis, motoristas de ônibus. Afinal, a gente está em 2017, né? E as mulheres sabem que hoje elas podem trabalhar onde elas bem quiserem. É verdade. Vamos ver um pedacinho? Mandei uma mensagem para ela falando, eu quero fazer isso aí também, entendeu? Eu sei fazer as coisas também, eu tenho minhas ferramentas. Aí perguntei a ela o que ela achava que era necessário. Ela falou assim, começa com o que você tem mesmo e vai comprando de acordo com a demanda, assim. Praticamente só eu de mulher, maioria homem. E eles ficavam falando só de carro, de motor, não sei o que. De tanto ouvir, você vai aprendendo alguma coisa. Fiz 3 anos de curso de formação de oficiais. Saí do curso de formação de oficiais em 2009, início de 2009. Trabalhei no 3º Batalhão, que é o Batalhão da Asa Norte. Em 2010, eu me inscrevi no curso operacional de Rotam. Passei 75 dias no curso, onde começaram 80 policiais e terminaram só 44, sendo 2 mulheres, eu e uma cabo, hoje cabo Luana. E depois disso, eu trabalhei na formação do curso de formação de praças entre 2010 e 2011. Passei 1 ano na Força Nacional de Segurança, rodando o Brasil. E desde 2013 eu vim para a Rotam. Eu vim para a Rotam como tenente, primeiro tenente. E hoje sou capitão na função de subcomandante do Batalhão de Rotam. Eu sou motorista há aproximadamente 8 anos de carro grande. Eu escolhi essa profissão porque na época meus filhos já eram adolescentes. E aí era difícil, né? Eu criei ele só. Se paga melhor aos homens e elas têm jornada dupla, né? A gente trabalha em casa também. Mas elas têm uma força de vontade maior para alcançar o que elas querem. Hoje nós estamos dando um banho em homens em algumas profissões e não somos valorizados nisso. Tá vendo, gente? Nós mulheres podemos ser o que a gente bem quiser. E para assistir o filme todo, acesse o site da Agência de Notícias e confira lá. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. E no próximo bloco, no estúdio Uniceub, uma conversa sobre a criação da nova agência da ONU de combate ao terrorismo. A gente volta já. Quando os escritórios das Nações Unidas foram criados no pós-Segunda Guerra Mundial, o objetivo era bem claro: promover a paz. Mas 70 anos depois do Holocausto, o mundo vive uma série de guerras e conflitos armados promovidos pelo terror, pela falta de diálogo e a falta de diplomacia. Aliás, desde essa época, não se viam tantos deslocados pelo mundo. Gente sem casa, sem a menor perspectiva de restauração da normalidade. Diante do fanatismo e do fascismo crescentes no mundo, a ONU criou recentemente um novo escritório para combater o terrorismo. Eis o tema de hoje no estúdio Uniceub. Preocupada com o avanço do terrorismo no mundo, a Organização das Nações Unidas decidiu criar um novo órgão para ajudar os Estados-membros a implementar estratégias de combate aos grupos radicais em todo o mundo. Para conversar sobre esta iniciativa, convidamos o professor Renato Zerbini, doutor em Direito e Relações Internacionais e membro do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. O professor Zerbini fez sua graduação em Direito no Uniceub, onde atua também como professor. Professor, muito obrigado, é um prazer tê-lo conosco aqui no nosso estúdio Uniceub. É um prazer, professor Henrique, estar aqui e discutir uma temática tão importante quanto essa. Professor, o terrorismo é atualmente a maior ameaça à paz e à tranquilidade internacionais? É uma das principais ameaças à paz e segurança internacionais, que são um dos princípios de existência das Nações Unidas, como tal, manter a segurança e a paz internacionais. Em consequência, as Nações Unidas mantêm, desde o seu início, em 24 de outubro de 1945, uma preocupação constante
com todos os tipos de ameaças à paz e à segurança internacionais. Recentemente, dado inclusive ao avanço dos meios de transportes, à comunicação imediata, o terrorismo ganha uma relevância porque é capaz de atingir também jovens que até então não estavam inseridos nesse universo, né? Quer dizer, alguém aqui de Brasília eventualmente pode chegar a ser membro de um grupo terrorista. Estado Islâmico, por exemplo. Estado Islâmico, por exemplo, cuja uma das principais fontes de cooptação são justamente os meios de comunicação. As mídias sociais. As mídias sociais. Então, esse evento da cumplicidade imediata da mídia também contribui para essa sensação de terror que assola o mundo atualmente. Então, o terrorismo não é uma novidade, mas a tecnologia transformou o terrorismo em uma sensação de perigo iminente e imediato. O terrorismo também gera um outro fenômeno bastante atual e que tem preocupado muito as autoridades, que é a questão da migração. Pessoas que são deslocadas dos seus países de origem para fugir da guerra ao terror. Como é que a gente faz para ajudar essas pessoas? Hoje o mundo tem um recorde, né, de refugiados, parece que 65 milhões de pessoas deslocadas. Como é que você ajuda? Essa é uma questão crucial, professor Henrique, porque nós vivemos na época dos chamados fluxos migratórios mistos. Por exemplo, em um evento como o caso sírio, há um movimento maciço de pessoas rumo à Europa, por exemplo. E nesse movimento não estão somente os sírios, nacionais de outros estados vão se juntando e ali se mesclam refugiados em potenciais, solicitantes de refúgio, migrantes econômicos. E então, pessoas que fogem da pobreza também. Pessoas que fogem da pobreza também, porque o refugiado, ele necessariamente tem de estar inserido com alguma questão envolvida a perseguição pelo seu estado de origem por conta de sua raça, religião, pertença a determinado grupo social, uma nacionalidade específica ou uma questão religiosa, não necessariamente vinculada à questão econômica, que já seria um tema de migração. As pessoas tendem a vincular a questão do terrorismo com a questão do refúgio, quando, em realidade, os solicitantes de refúgio, os refugiados, na verdade, estão fugindo, tentando escapar também de toda essa envoltura do universo do terror. Professor, o Brasil acabou de estabelecer uma nova legislação em relação aos refugiados, né? Uma nova lei de estrangeiros. Uma nova lei de estrangeiros, que tem sido apontado como uma lei bastante avançada. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre essa lei? O Brasil é paradigmático em matéria de leis concernentes aos estrangeiros. Tanto a lei do refúgio, que é a lei 9474 de 1997, que é uma lei modular que serviu inclusive de modelo para a harmonização legislativa de todo o Cone Sul na matéria do refúgio, somou-se agora, questão de 2 meses atrás, a nova lei de imigração, que contemporaneizou a nossa legislação, que era uma legislação ainda atrelada ao século passado, década de 70 e 80. Então, trouxe para a questão dos estrangeiros no Brasil uma nova perspectiva de direitos humanos que está em consonância não só com a Lei de Refúgio de 97, como também com a nossa Constituição de 88. Né? Por quê? Porque se nós olharmos as bases principiológicas da nossa Constituição, o artigo 1º, por exemplo, nós perceberemos que ali estão que o Brasil será guiado pelos princípios de afirmação da dignidade humana, pelos... Ou seja, tradicionalmente... Exatamente. Então o Brasil nada mais fez do que consolidar a sua perspectiva de afirmação da dignidade humana também nessa nova lei de estrangeiros. Professor, além do terrorismo, a gente tem percebido que existem outras ameaças à paz e à segurança internacionais, como, por exemplo, alguns líderes mundiais que negam o aquecimento global, a tentativa de associar o islamismo ao terrorismo. Como que a gente faz para evitar esse tipo de postura e esse tipo de discussão que não leva a nada? A formação, a introspecção de uma consciência civilizatória, de afirmação da dignidade humana, e aí instituições como a nossa, o UniCeub, é fundamental, porque somente a educação,
a formação humana é capaz de sobrepor a todo esse embate que se dá entre a humanidade, o processo civilizatório em ascensão e as trevas a partir de líderes populistas, tanto da direita quanto de esquerda, que se valem dessa dimensão de disputas ideológicas, fanatismos políticos, partidários e religiosos para angariar um sem número de educadores, né? E de terroristas, de fanáticos de todo tipo, porque muitas vezes todas essas questões estão entrelaçadas entre si. O terror, por exemplo, vem dessa mescla cega entre o fanatismo religioso, o fanatismo político, e aí independe de qual fé professar, de qual ideologia seguir. Ou seja, não tem ideologia, né? Não tem ideologia. Aliás, o terror é contra qualquer passo de razão humana, de processo civilizatório, de universalidade e fraternidade. Ok. Professor, eu queria agradecer a sua participação, foi um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Esperamos contar com o senhor em outras oportunidades. É sempre uma alegria estar aqui nos eventos que o UniCeUB patrocina, porque é uma instituição que desde sua origem está preocupada com a afirmação da dignidade humana em seus alunos, professores e contribuindo assim para essa mentalidade proativa de dignidade humana e afirmação do ser humano no Brasil e no mundo. Tá ok. Muito obrigado, professor. Aqui termina mais uma edição do Estúdio UniCeUB. Entre na nossa página, nos envie uma mensagem dizendo que assunto ou pessoa você gostaria de ver aqui nos próximos programas. Até domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá! E no próximo bloco, uma aventura nos céus. Vamos saltar de paraquedas? A gente volta já. Raoni Gomes é prata da casa. Cinegrafista da TV UniCeUB, 7 dias por semana, muito mais de 8 horas por dia. Mas no final de semana ele tem outra atividade. Ele gosta de arriscar a própria vida em busca de aventura no céu da cidade. Assista agora com a gente mais um personagem da faculdade no quadro Extra Campus. Ao contrário do que as pessoas falam, eu penso que o céu não é o limite. Nós podemos explorar muito mais além do que isso. Onde é que isso se encaixa na sua vida profissional? Em tudo, assim, eu acredito que tudo eu tenho ali um motivo para pensar que eu posso explorar cada vez mais. Como foi que você entrou no CEUB? Como é que a gente se tornou colega de trabalho? Bem, eu sempre gostei da parte de área de audiovisual, né? Então lá atrás eu vi um curso de audiovisual aqui em Brasília, na parte de design gráfico, e eu me formei nessa área, né, em produção multimídia. E a partir daí eu comecei a trabalhar na produtora e logo eu vi a oportunidade no CEUB. E como é que é o seu dia a dia, assim? Como é que o que você acha de estar ali dando aquele suporte para os alunos? Ao mesmo tempo, você está com o pé no acadêmico, mas já está com o pé no profissional, porque o nosso programa é um programa institucional que passa em TV aberta, né? Sim, é bem desafiador. Não é fácil, assim, cada vez que tem uma gravação, que tem uma pauta diferente, é um desafio diferente. Eu tenho que trabalhar o meu psicológico para entrar na filosofia da pessoa, do entrevistado, né, do assunto dele, para saber como lidar e qual o melhor tipo de arte a utilizar naquele momento, o movimento certo de câmera. Você tem ídolos nessa profissão? Você tem programas que são exemplo para você? Ou tem filmes que são uma referência visual para você? Eu adoro o filme da Marvel. Assim, os cinegrafistas da Marvel, toda a parte não só de filmagem, quanto também da parte de pós-produção, eu sou apaixonado. 7 dias por semana, 8 horas por dia, você é cinegrafista. No entanto, você tem um outro lado, uma outra faceta. O que você gosta de fazer? Sou paraquedista. É minha paixão, minha segunda vida, e sem ela eu não vivo. Esse último final de semana você foi para onde e o que aconteceu? As imagens são sensacionais, descreve pra gente. Bem, final de semana agora foi o aniversário da cidade de Goianésia, né? E lá eu pude participar através do prefeito de Goianésia, né? O pessoal de Goianésia lá da prefeitura nos convidou para poder fazer uma demonstração em comemoração ao aniversário da cidade. E foi magnífico, teve apoio da Força Aérea Brasileira, né? Nos apoiou com um avião magnífico, que é o Bandeirantes, um avião todo paraquedista aí sabe que é um avião magnífico, sobe bem e desce rápido.
e nós pudemos fazer essa parte lá com o pessoal. Como é que é a questão do preparo? Até você se preparar, o equipamento correto, a forma de entrar no avião, a forma de se portar, a forma de se jogar, se colocar no ar. Conta pra gente como é que é todo esse processo. Bem, primeiramente, todo paraquedista ele tem que ter a sua credencial toda em dia, né? Chegando em Goianésia, às 6h30 da manhã foi o horário que o avião Bandeirantes chegou na cidade. Um frio de rachar que vocês não imaginam. E aí, o pessoal já todo equipado, a maioria dos paraquedistas ali já no pré-manifesto já estavam equipados. E foi feito, após o pouso da aeronave, foi feito o procedimento de embarque, né? Quantos mil pés? Bem, o salto lá nesse dia foi feito a 9.000 pés, né? Total de 12, porque lá o nível lá da Terra chega a 3.000 pés mais ou menos. E o salto, Raoni? Como é que você se prepara para o salto? Você já está dentro da aeronave, como é que é se colocar ali na porta e... É tenso. Apesar de tudo, né, a pessoa fala assim, você é maluco, você é louco, você não tem medo. Eu tenho medo, não sei o que. Eu falei, cara, eu morro de medo de saltar de paraquedas. Eu tenho medo de altura. Só que eu tenho confiança no equipamento que eu estou usando, né? O frio lá em cima é extremo, mas a adrenalina ela acaba compensando esse frio, né? E aí é só alegria, é você chegar na porta do avião, já sabendo o que vai fazer, como vai ser seu salto, se você vai saltar com alguém, você vai saltar sozinho, e se jogar e fazer o seu padrão. E aquele momento que você está na porta assim, é o momento que você fala, caramba, eu tô aqui, mas daqui a pouco eu vou estar lá. E agora? Aí é uma emoção que é indescritível, não tem como assim, te falar agora como é que é, eu sei que é muito bom. O que passa pela sua cabeça enquanto você está lá? Se é que passa alguma coisa pela cabeça? Passa. A questão assim, a gente trabalha muito com a questão da relatividade, né? A aceleração, a velocidade, a gente pensa, poxa, é tão rápido e tudo, mas dá tempo sim de você pensar em algumas coisas. Você se concentra normalmente no salto e esquece todos os seus problemas da sua vida. Esquece. É até um antidepressivo para mim, digamos. Qual o tempo mais longo que você já ficou em queda livre? Bem, eu já pude ir em Caldas Novas, eu já fiz um salto lá 16.000 pés, que eu fiquei praticamente 1 minuto em queda livre. E foi assim... Cara, são 2 comerciais de TV, você já imaginou? 2 comerciais de TV em queda livre. O pessoal fala 1 minuto, mas 1 minuto caindo a 200 km por hora é tempo pra caramba. É verdade que passa a vida inteira passa diante dos olhos? Passa tudo. Você dá pra contar até uma piada. E o legal é que na queda livre você trabalha sempre com o olhar. Por isso que o nosso equipamento, o nosso capacete, o óculos, o que for, é sempre transparente. Que com o olhar você sabe o que a pessoa está querendo, como a maneira como você vai chegar nela, na aproximação. E como é que é a aterrissagem? A aterrissagem é feita sempre o padrão, né? Nós temos uma rota de pouso igual a aeronave quando vai pousar. Ela tem um padrão de pouso, como ela vai cruzar a pista, chegar na cabeceira da pista. E você consegue se controlar para isso, você controla o seu corpo para chegar num ponto preciso. Exatamente. Durante a queda livre, o PS, que é o ponto de saída, que é comandado pelo mestre de salto na aeronave, é feito sempre no local onde você vai ter um raio de segurança durante a queda livre. A questão do paraquedismo tomou uma proporção realmente grande na sua vida, tanto é que você participou até de campeonato nacional, né? Eu participei do Campeonato Brasileiro de Precisão, né? Onde é uma das modalidades do paraquedismo, que você faz um salto mais baixo, comanda seu paraquedas e pousa num alvo, chamado de mosca, né? Que ele mede apenas 2 centímetros. Então ele tem um sensor em volta que ele calcula a sua precisão do centro para fora, né? Então quanto mais próximo do centro, melhor a colocação. Foram feitas 8 rodadas, né? Foi lá no Governador Celso Ramos, perto ali de Florianópolis. E eu pude ter a oportunidade de ficar no 4º colocado no Campeonato Brasileiro, né? Foram 8 rodadas e ao final eu consegui essa colocação. É o 4º do país? Eu tenho o luxo de trabalhar com o 4º paraquedista melhor do Brasil? Sensacional. O céu é o limite? Não, para mim o céu não é o limite. Tem mais, eu quero mais. E aí, perdeu o fôlego? Muito legal, né? Se quiser assistir a essa e a outras reportagens do programa, é só ficar ligado nas nossas redes sociais. Todas as segundas-feiras nós disponibilizamos o programa completo no Facebook e no YouTube. Na semana que vem a gente se encontra de novo aqui na Band. Até lá!